Bom dia. Hoje nós vamos ver aqui na leitura de hoje, né, o poder das nossas palavras. Como é poderoso as nossas palavras. E aqui no capítulo 14 já começa dizendo assim: naquela noite a comunidade começou a chorar, a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz e queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Eles viam o homem, eles não viam Deus no homem. Deus estava ali no homem, mas ele só via o homem. E toda a comunidade lhes disse: e quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha a declaração que eles fizeram. Eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. E aí, vamos logo mais à frente, que a gente vai ver outra coisinha aqui que aconteceram, né? Como esses homens, eles foram obstinados, eles falavam constantemente que eles não deveriam ter saído do Egito. O coração deles era inclinado completamente para o Egito. Eles não queriam o que Deus quis para eles. Muitas vezes, Deus está querendo uma bênção para as nossas vidas, mas as nossas atitudes provam que a gente não quer o que Deus quer. Porque do mesmo jeito que aconteceu com esses homens, muitas vezes acontece com a gente. E aí, Caleb e Josué continuam falando a mesma coisa, né? Que a terra era excelente, que se o Senhor se agradasse, que o Senhor faria com eles. E aí mas eles continuam obstinados. E aí eles falam assim: mas a comunidade toda falou em apredejá-los. Então a glória do Senhor apareceu aos israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Gente, quando nós estamos olhando mais para as circunstâncias, mais para as coisas, nós estamos tratando Deus com pouco caso. E Deus, ele se revoltou nesse momento assim, por conta de... Ele já tinha se manifestado, ele já tinha falado, ele já tinha se mostrado. E as pessoas continuavam do mesmo jeito. Um pouquinho mais na frente, ele diz que ele quer, né, destruir esse povo e fazer de Moisés uma grande nação. E aí Moisés não aceita, né? Vai para frente, Moisés fala que não, por conta do próprio nome do próprio Deus. E eles seguem da mesma desobediência. E aí o Senhor diz que perdoaria, mas eles sofreriam as consequências daquilo que eles falaram. E engraçado que o Senhor fala assim: e me desobedeceram 10 vezes. Deus contou as vezes da desobediência. E as 10 pragas, houve 10 pragas no Egito, e agora houve 10 vezes que este povo estava desobedecendo ao Senhor, né? E aí o Senhor fala um pouquinho mais à frente: tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Temos que ter cuidado na nossa vida para não sermos como os israelitas murmuradores. Toda vez que a gente olhar para as circunstâncias e ficar evidenciando muito elas e esquecendo da promessa de Deus, esquecendo da palavra de Deus, nós estamos nos comportando como os israelitas murmuradores. E aí, eles, seguindo mais um pouquinho, né, o Senhor diz: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei vocês tudo o que pediram. As palavras que eles pediram: cairão neste deserto os cadáveres, e todos vocês de 20 anos para cima que foram contados no recenseamento se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, porque com a mão levantada ele tinha jurado a dar. Engraçado é que Deus mandou fazer um recenseamento porque ele queria dizer quantas pessoas entraram. Mas aí as pessoas, por causa da murmuração, não iam entrar. E olha uma coisa interessante, né? Olha o que Deus faz. Mas quanto aos seus filhos, os quais vocês disseram que seriam tomados por despojos de guerra, eu os farei entrar e desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Quando nós estamos falando o contrário ao que Deus disse,
Nós estamos rejeitando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de você, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei certamente, farei essas coisas. Toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão seu fim nesse deserto até morrerem. Gente, eles estavam... Vamos parar e pensar. Os homens foram espiar a terra por 40 dias. Então, isso quer dizer que eles estavam perto da terra, perto da promessa, perto de obter a promessa, perto de tomar posse. Eles tiveram que dar meia volta no deserto e ali por 40 anos por causa da palavra deles. Eles foram para o deserto para morrer no deserto. Eles queriam levantar líderes para poder voltar para o Egito. Então, assim, Deus fez tudo o que eles disseram com as próprias palavras. As nossas declarações são muito importantes. Porque quando a gente declara algo que está contrário ao que Deus disse na sua palavra, ou contrário ao que Deus disse para nós especificamente, nós estamos, entendeu? Dando meia volta e andando por aquilo ali. E o pior, às vezes até os nossos filhos sofrem as consequências daquilo que nós falamos. Porque os filhos voltaram para sofrer no deserto a infidelidade deles. E aí, o que acontece com aqueles que estão sempre no meio, ao invés de falar coisas boas, ao invés de falar coisas, entendeu? Que o Senhor manda, ministra, como os espias que foram, entendeu? Aqueles 10 homens, eles falaram ao contrário do que Deus queria que eles falassem. Eles foram escolhidos por tribo, por nome, por descendência. Então a gente tem que ter cuidado quando nós somos escolhidos por Deus para poder falar o que Deus quer que a gente fale. E esses homens, eles falaram, eles inflamaram o coração dos israelitas a falarem mal de Deus. E olha o que é que fala. E esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Todos os que foram observar a terra. Somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. E a Bíblia vem nos dizer porque sobre eles estava um espírito contrário, que era o Espírito de Deus. Então a gente fala tanto, né? Tem tanto cuidado com aquilo. Mas as pessoas, a gente tem que ter cuidado, tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Mas as pessoas têm que honrar a palavra do Senhor. Que amor é esse? Que a gente tem, entendeu? Com as pessoas, entendeu? Que estão desonrando a palavra do Senhor. Estão contra a palavra do Senhor. O Senhor mesmo tem para eles, entendeu? Aquilo que eles precisam receber. Que amor é esse que faz, entendeu? A gente querer reverenciar mais ao homem que está contrário à palavra do Senhor por causa dos sentimentos do que o próprio Senhor. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Temos que ver se aquilo que nós falamos está alinhado com a palavra de Deus e com as promessas de Deus para as nossas vidas. E aí eles mudam de ideia, depois que viram a morte daqueles que fizeram o relatório, mudam de ideia e querem por si só fazer as coisas, né? E aí eles vão até Moisés e dizem que eles iriam subir na terra. Aí Moisés diz a ele: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Mas mesmo assim, eles acreditavam que eles tinham que seguir conforme o coração deles. E olha aí o que acontece. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram e os perseguiram até Romá. Então assim, não adianta querer obedecer a Deus desobedecendo a Deus. Entendem?
O obedecer a Deus é obedecer do jeito de Deus, da forma de Deus, na hora de Deus. Essa obediência que agora era uma desobediência, se tornou uma desobediência. Por quê? Porque a obediência era crer. Era somente crer, eles só tinham que crer naquilo que Caleb, que Josué estava falando, crer naquilo que Deus já tinha mostrado, nos sinais que Deus já tinha feito. Não, eles preferiram crer naqueles outros 10. Por quê? Porque o coração deles estava naquilo, estava como aqueles outros 10. E a gente tem que ter cuidado, amadas, sabe? Para poder depois não querer obedecer a Deus, desobedecendo a Deus. Porque obedecer sem obedecer é desobediência. O que é que vai acontecer? Vamos sofrer a consequência dos nossos atos, das nossas palavras. Então, fique com o que Deus disse. Hoje, o que eu tenho que trazer para vocês nesta manhã é: fica com o que Deus disse a você. Tome posse, declare o que Deus disse. Não declare aquilo que outras pessoas estão dizendo. Não vá por outro caminho de incredulidade que desagrade a Deus. Tome posse, ainda que pareça muito difícil. Mas é assim que você vai chegar à terra prometida, à promessa que Deus tem para você. Amém? Fique na presença do Senhor nesse dia de hoje. Eu precisava trazer essa palavra hoje. E mais coisas eu teria para falar. Mas fica só por aqui. Que Deus abençoe vocês e o coração de vocês. Um beijo.